Abençoa, meu Deus, que o espírito dessa palavra esteja em nós, que esta fé, que esta compreensão seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Capítulo 12 de Gênesis, vamos ver o que diz aqui. Olha o que diz. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Amém? Vou dar uma paradinha aqui, agora escuta, para você entender, escuta, você vai entender tudo direitinho. Preste bem atenção. Ora, quando Deus chamou Abrão, Deus chamou Abrão porque Deus tinha uma missão com Abrão. Deus tinha uma missão. Deus tinha algo com Abrão, tinha que ser com ele. Semana passada eu falei acerca das pessoas que comentam quando vê alguém tendo as coisas, que para ela essa pessoa tem com muita facilidade, e nada vem a nós fácil. Nada vem a nós fácil. Mas as pessoas têm mania de quando vê alguém com algo novo na vida, um crescimento financeiro, ou em qualquer outra situação, as pessoas têm uma mania muito forte de falar isso. Fulano tem muita sorte. Fulano nasceu virado para o céu. Fulano vem de família rica. Fulano vem, né? E aí começa, para fulano tudo é fácil, para mim tudo é difícil. E assim, a derrota de um homem, o fracasso de uma pessoa, ela começa quando ele admite o fracasso da vida dele. Vocês estão entendendo? O fracasso de um homem começa quando ele começa a admitir o fracasso na vida dele. Quando ele começa a admitir. E nós admitimos o fracasso da nossa vida dessa forma. É quando olhamos para os demais pessoas e imaginamos que ela tenha mais do que eu, que ela tem mais sorte do que eu, que ela merece mais do que eu. Começa o nosso fracasso aí. Sabe por quê? Porque eu deixo de olhar para o fator chamado perseverança. Amém? Porque se eu quero alguma coisa, eu tenho que perseverar por ela. Eu tenho que perseverar. Essa coisa da gente achar que ela vai acontecer naturalmente, não vai. Tem situações que ela não acontece naturalmente, ela não acontece. O curso não é esse, é um curso diferente dos acontecimentos. A mulher não engravida. Qual é a ordem natural da gravidez de uma mulher? Ela deitar com o homem. Então, muitas ordens funcionam assim. Para prosperar eu tenho que trabalhar, para casar eu tenho que namorar. Essa é uma ordem natural, né? Estou falando de uma ordem natural. Mas se eu começo a admitir o meu fracasso, a minha derrota, a minha fraqueza, admitir que fulano pode ter, que eu não posso ter, então eu estou caminhando por um abismo. Eu estou caminhando por um abismo. E logo, logo eu vou chegar àquele abismo. Por quê? Porque a maneira como eu tenho me comportado com a minha fé, com a minha capacidade. Porque se você não acredita em você, quem vai acreditar em você? Eu lembro muito bem da minha mãe, que nós chegamos aqui em Fortaleza no ano 70. Em 70. E eu lembro que a minha mãe veio do interior, lá foi professora do município, e depois chegamos aqui, ela também foi costureira, e eu ouvia ela dizendo assim:
Uma mulher perguntou para mim se eu sabia costurar. Eu disse que sabia. Quando eu cheguei lá, os cortes eram tudo diferentes. Mas eu já disse que sabia. Eu disse que eu fui. E lá, quando chegava para mim as peças, ela chamava a responsável, a supervisora, e dizia para ela: eu nunca vi esse tipo de corte não. Eu nunca vi esse tipo de costura não. Aí ela disse: a senhora não é costureira não? Sou, mas eu nunca tinha visto isso aqui. Vinha outra pessoa e falava: então ensina para ela. Ela já é costureira, é fácil para ela aprender. Eu sempre, mesmo menino, eu ouvi a minha mãe falar isso. A minha mãe falou: se eu não tivesse dito que sabia, o emprego teria sido de outra pessoa. Eu disse que sabia, porque costurar eu sei. Se alguém me disser como é que é para ser feito, eu faço. E aquilo, eu sempre ouvi aquilo, sabe? O meu pai já era diferente, mas a minha mãe não. Minha mãe já carregava isso era natural. Mulher guerreira, vencedora. E eu herdei isso da parte da minha mãe. Por quê? Mas eu só herdei porque eu guardava o que eu ouvia ela falar. Depois fiquei adulto e aí já segui essa carreira de fé. Mesmo sem conhecer Deus, sem ser crente, sem nada, eu já segui essa carreira de fé. Mas por quê? Porque eu comecei a acreditar em mim também. Ela também acreditava nela. Mas se eu começar a olhar para a vida de quem tem as coisas, só ele pode ter, porque ele é filho de rico, se eu começar a criar essa ideia aqui dentro, na minha cabeça, você pode ter certeza, eu vou ser sempre aquele homenzinho, olha o tamanho do homenzinho. Por quê? Porque eu criei na cabeça algo que não existe. Eu sou aquilo que eu determino ser. Eu sou aquilo que eu luto para ser. Eu sou aquilo que eu quero ser. Eu sou aquilo que eu persevero para ser. Pronto. E Deus vai me abençoar. Quando Deus chamou a Abrão, Abrão também não tinha capacidade para essas coisas não. Mas Deus disse para ele o quê? Deus falou o quê para ele? Qual foi a palavra de Deus? Aqui nesse capítulo. Ele disse o quê? Do versículo 2. Versículo 2: de ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Meu amigo, a promessa ele já tinha. A promessa nós já temos. Amém, pessoal? A promessa você já tem. A promessa você já tem. O que está faltando? Está faltando você perseverar, lutar pelo que você quer. A promessa nós já temos. O que falta é que eu lute por aquela promessa. Embora eu tenha a promessa, mas se eu não lutar pela promessa, então a minha vida não vai mudar. Por quê? Porque eu não tenho ajudado a mim mesma a chegar onde já disseram que eu vou chegar. Já tem alguém lá me esperando com a bênção. Eu só tenho que perseverar. Diga graças a Deus, gente. Aí ele fala assim no versículo 3: abençoarei o que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu amigo, Deus, essa palavra não ficou no esquecimento não. Essa palavra, até hoje ela está aqui. Diga graças a Deus. Essa palavra até hoje está aqui. Essa palavra está no nosso meio. Essa palavra está conosco. Essa promessa não ficou só em Abraão, não. Essa promessa está na nossa vida. Mas por que não acontece, bispo? Você despreza essa palavra quando você reprova você mesma. Quando você só enriquece os outros, só quer aplaudir os outros, você deixa de tomar posse de uma palavra que Deus te deu. No versículo 4: partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor. Isso aqui é muito forte. Como Deus ordenou, ele partiu. Você vê que Deus disse que para ele: eu te mostrarei. É o que eu falo sempre. O ser humano a cada dia está crescendo. Essa coisa do imediatismo. Isso me dá uma preocupação para com o ser humano tão grande. Isso me dá uma preocupação muito forte.
Porque o homem está se adaptando ao imediatismo. Essa coisa da rede social. Eu quero saber sobre isso, eu quero isso, eu quero saber. Você vê que tem paciente que discute com os médicos hoje. Por quê? Porque ele olha tudo. A dor que eu senti na perna, o que é? Pá, o médico fala uma coisa e fala, não, eu vi isso assim, assim. Ninguém quer mais ler um livro. Todo mundo já vai para o resumo. As pessoas correm, porque o imediatismo entrou no coração das pessoas, entrou na mente. E as pessoas estão sabendo menos. Estão sabendo menos por conta disso. Estão perseverando menos por conta disso. Nós temos que aprender a perseverar. Nós temos que aprender a guardar o que Deus me disse para que eu guardasse, para que eu possa viver. Você já imaginou quantas pessoas vão perder a salvação? Gente, vocês já imaginaram quantas pessoas vão perder a salvação? Porque ninguém quer mais perseverar, ninguém quer mais esperar, ninguém quer mais lutar até chegar o dia. E aí como é que vai ser? Olha como Jesus é sábio. No Novo Testamento ele falou, ele me disse, será que quando eu vier na terra eu vou encontrar fé? Será que eu vou encontrar fé? Porque a fé é algo muito importante. A Bíblia diz que sem fé o homem não agrada a Deus. Sem fé o homem não agrada a Deus. Está escrito. Sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Eu preciso ter fé em Deus para querer agradar a Deus. Eu preciso. Olha o versículo 5. Levou Abraão consigo Saraia, sua mulher, Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe cercaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra, até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Outra coisa que eu vou ensinar para você. Se Deus falou para mim que vai me dar esse prédio, eu não quero nem saber. Eu vou trabalhar para ter esse prédio. Por quê? Porque Deus vai me ajudar a ter esse prédio. Diga graças a Deus. Amém? Amém? Se Deus falou que vai me dar, eu vou trabalhar porque Deus vai ser comigo. Deus vai me ajudar a ter esse prédio. Você vê que a terra que Deus deu para Abraão, essa terra estava ocupada. Estava ocupada essa terra. Mas Deus falou para ele, Abraão, eu vou te dar essa terra, está aqui. É o que ele fala aqui no versículo 6. Atravessou Abraão a terra até Siquém e até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Foi o que Abraão fez? Edificou um altar. Amém, irmãos? Ele edificou um altar. O que seria aquele altar? Primeiro, sinal de que Deus apareceu ali. Segundo, um lugar onde ele ia adorar. E lutar até ver a promessa se cumprir. Mas eu pergunto, será que você tem essa fé em Deus? Será que você tem essa perseverança? Será que você é essa pessoa que luta pelo que Deus te oferece, mas você luta crente no coração? Será que você tem olhado para dentro de casa, vê família na droga, vê família desempregada, vê pessoal doente, na pobreza e na miséria? Mas eu pergunto, será que você tem olhado para dentro de casa aqui e tem crido, poxa, a minha família vai se converter. A minha família vai se converter. Ela vai se converter, a minha família vai ser livre do vício, a minha família vai ser salva. Deus vai prosperar a minha casa. Deus vai prosperar a minha casa. Ainda que minha mulher diga o contrário, ainda que meu marido diga o contrário, ainda que o filho diga o contrário, ainda que todo mundo diga o contrário, ninguém vai tirar o meu incentivo, ninguém. Por quê? Porque eu não vou aceitar que ele me tire o incentivo. Eu não vou aceitar, sou eu. Aí eu vou lutar por isso. Eu vou lutar para que ninguém roube o meu incentivo.
Se Deus falou para mim, se o homem de Deus pregou, falou, eu criei no meu coração, meu amigo, sai de baixo. Ou sai da frente, porque lá vai eu. Se Deus falou, então eu vou crer. Eu vou crer que isso aqui Deus vai me dar. Eu vou crer que aquilo ali Deus vai me dar. Eu vou crer que aquilo que eu estou querendo Deus vai me dar. Agora, é necessário que eu persevere. Imagina Deus me chamou, eu era um homem bem empregado, tinha um bom salário, tinha uma boa morada. E de repente Deus me chamou um dia. E mandou que eu largasse tudo. Eu larguei tudo. Mas eu não morei na rua até hoje, nem vou morar. Porque a cada dia eu tenho percebido que quanto mais eu persevero, quanto mais eu luto, mais Deus é comigo. Amém, pessoal? Amém? E não adianta ninguém olhar para o bispo e falar, rapaz, esse é um homem sortudo. Não é sorte, não. Eu trabalho para conquistar. Amém? Você trabalha para conquistar. É você que trabalha. Rapaz, eu queria ter uma família como a do bispo. Todo mundo é crente lá. Porque a gente vive de oração. A mulher vive de joelho no chão. Eu vivo com o meu jejum com o joelho no chão. Pedindo a Deus pela minha família todo dia. Eu não parei de pedir ainda. Os netos vão nascendo, está pedindo pelos netos. Vai entrando nora, pede pelas noras. Então não é sorte. Vida com Deus. Fé com Deus. Mas é o que eu estou falando para você. É o que eu estou falando. Eu preciso confiar e lutar. E não permitir que ninguém me roube a certeza daquilo que eu quero. Deus disse logo para Abraão, Abraão, não te preocupa. Que aqueles que te abençoarem serão o quê? Abençoados. Mas o que te amaldiçoar, eu os amaldiçoarei também. Ou seja, eu serei contigo, cara. Desculpa a expressão do cara. Mas eu serei contigo, cara. É como Deus dissesse, eu serei contigo, não te preocupa não. Pessoal, vou falar algo para vocês. É por isso que eu marcho com muita certeza de chegar onde eu quero. Por quê? Por conta de palavras como essa. São palavras como essa que me deixam um homem convicto daquilo que eu quero. Quando eu olho para as pessoas, que eu vejo essas pessoas tendo muito, eu não acredito que ela tenha sorte. Eu acredito que ela é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa guerreira, e de certa forma Deus tem abençoado a vida dela. Porque a Bíblia diz que quem muda a sorte do homem, quem é? É Deus. A Bíblia diz que Deus mudou a vida de Jó. Quem mudou a sorte de Jó foi Deus. Quando Jó perdeu tudo, Jó permaneceu na fé. E Deus lhe retribuiu pela fé e pela confiança e pela perseverança, lhe retribuiu o dobro, ou seja, 2 vezes mais. Deus restituiu a ele, porque ele creu. Porque ele creu. Agora, se hoje eu estou crendo, e amanhã por algum motivo eu deixei de crer, então eu pergunto a você, eu não vou conquistar nada na vida. Não vou conquistar não por culpa de igreja, de pastor, de Deus, culpa minha. É aí onde você precisa parar e se analisar. Você tem que se analisar. O próprio Paulo dizia isso, que você precisa experimentar para ver se você ainda está ou não na fé. Será que eu ainda sou capaz de fazer o que eu fazia? Será que eu ainda tenho coragem de servir como eu servia? E eu faço isso sempre. E quero de propósito aumentar cada dia mais a vontade do meu servir, o meu Deus. Eu quero a cada dia mais aumentar o meu desejo de servir a Deus. Por quê? Porque eu não quero ser reprovado. Amém, irmãos? Eu não quero ser reprovado. Eu não quero ser reprovado. Eu não aceito ser reprovado. Mas eu sei que pode me abençoar Deus. A Bíblia diz aqui, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à sua descendência esta terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor e lhe aparecera. E passando dali para o monte, ao oriente de Betel,
armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Ou seja, você prestou atenção? Abrão, a cada conquista, ele fazia o quê? Um altar para Deus. E Deus não deixava que Abrão esquecesse. E Abrão não deixava de ser grato a Deus. Estava sempre ali dizendo: Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou. Você vê que, olha o que ele diz aqui. Esse segundo altar que Abrão construiu, é porque certamente ele estava dizendo para Deus: Senhor, eu estou lembrando do Senhor. Senhor, não esqueci do Senhor, não. O nosso grande problema, eu vou dizer qual é. Você desculpa, mas o nosso grande problema é quando eu estou na pior, que eu chego na igreja, que Deus abre a porta e que eu começo a ver as coisas acontecendo, as coisas dando certo. Aí eu vou esquecendo aos poucos, eu vou esquecendo de Deus. As pessoas fazem isso com o ser humano que vê todos os dias. Quantas esposas ajudam a formar o marido, e quando ele se torna um homenzinho maior, ele está com os pés nela. E quantos maridos formam às vezes as esposas, e as esposas lá na frente estão com os pés nele. Quantos amigos nós ajudamos as pessoas, ajudamos, quando elas crescem, elas esquecem da gente. Agora imagina com Deus. Mas a palavra de Deus, ela fala: bem-aventurado aqueles que não me viram, mas crê. Amém, igreja? Amém, igreja? Esse é o grande problema. É que Deus me curou, Deus me libertou, Deus me deu paz, Deus me deu um casamento abençoado, me deu uma família liberta, consagrada, me deu prosperidade, me abençoou. Então, o que vai acontecer amanhã? Amanhã eu vou esquecer de quem fez isso. Aí já vou começar a achar que o meu dízimo está grande. Claro que o teu dízimo cresceu. Claro que o teu dízimo cresceu. Deus te prosperou. Mas a pessoa esquece. Ela só vê o montante do dízimo. Quando ela não tinha nada, desempregada, ela fazia das tripas coração e fazia um voto, fazia desafio. Quando ela começa a ganhar, ter o que comer todo dia, ela também começa a achar que isso é exagero. Ou seja, ela começa a esquecer a prática. Qual foram as práticas que abençoou minha vida? Eu já não quero mais praticar. Agora eu sou uma outra pessoa. Eu quero uma outra igreja. Eu quero um pregador diferente. Eu quero um templo diferente. Eu quero um lugar diferente, com pessoas diferentes. E é aí onde os bichinhos se perdem. É aí onde os bichinhos se perdem. Imagina você se Abrão tivesse feito isso. Abrão seguiu com a promessa: que me abençoar, Deus vai abençoar, que me amaldiçoar, Deus vai amaldiçoar. E eu estou caminhando para a terra que Deus disse que vai me dar. Deus disse que eu vou ser dono de uma grande nação. Teve momento de Abrão que ele esmureceu, porque a promessa principal, como eu preguei semana passada para vocês, era o filho. E a mulher não engravidava. Mas Deus nunca deixou Abrão com a dúvida na cabeça. Quando Deus via que Abraão estava perturbado, Deus chamava ele: vem cá, conta as estrelas se puder. Isso aí, Abraão, para tu não esquecer, quem sou eu? Deus não queria que Abraão se perdesse. Deus não queria que Abraão ficasse sem a promessa. Irmãos, Deus não quer que você fique sem a promessa. Diga graças a Deus. Deus não quer que você fique sem a promessa. Deus quer que esta promessa esteja contigo. Seja qual for a situação, a circunstância, Deus quer que essa promessa fique contigo. Deus não queria que Abraão se apartasse da promessa. Por isso que ele chamou e mostrou as estrelas. E mandou que ele contasse as estrelas, se ele pudesse. A promessa que Deus tem para a nossa vida é muito forte. Eu só não posso abrir mão da minha promessa. E mais de uma vez eu vou falar para você.
Tem muita gente olhando para os obstáculos, mas também tem muita gente olhando para as facilidades. Essa é a desgraça do homem. Andar atrás de atalho, correndo atrás das facilidades. É o que eu disse, né? A facilidade. Chegou um homem aqui na cidade que está soltando fogo pela boca. Então, são pessoas que não têm uma fé firmada. O que Deus falou aqui para ele? O que Deus falou aqui no capítulo 12, versículo 1? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus tirou Abraão da onde? Do conforto. Porque Deus queria tornar ele um homem importante. Deus queria que ele fosse dono do seu próprio nariz. Mas se eu sou aquela pessoa que não quero me desprender da tenda do meu pai, da tenda da minha mãe, se eu não quero me desprender, então como é que eu vou chegar a algum lugar? Que disposição eu vou ganhar para poder conquistar alguma coisa? Nenhuma. Porque eu não quero sair da tenda do fulano, não quero sair da tenda do ciclano. Não, aqui está muito bom, aí vem a acomodação e aquela coisa toda. Não. Quando Deus quer abençoar a vida de um homem, aprenda isso. A primeira coisa que Deus faz é desafiá-lo. Amém? Amém? A primeira coisa que Deus faz é desafiar. Ou seja, o que é que nos torna grande? São os desafios. Amém? Amém? O que nos torna grande são os desafios. É o que nos torna grande no futebol, no mundo empresarial. O que nos torna grande são os desafios. Ele nos torna grande por quê? Porque eu não me acovardei. Não me acovardei. O desafio veio, eu fui, enfrentei e venci. Amém? Você tem que aprender isso, gente. Você tem que aprender isso. Eu sempre fui assim, sabe? Quando a minha mulher engravidou do primeiro filho, tivemos o primeiro filho. Depois ela engravidou do segundo. Aí ela falou para mim, eu falei, meu Deus. Mas eu falei para ela, na mesa que come um, vai comer dois, vai comer três, vai comer quatro, vai comer cinco. O que nascer vai comer. Vamos trabalhar. E eu criei meus 5 filhos. São todos 4 casados e um solteiro. E quando eu passei a crer em Deus, tudo ficou diferente na minha cabeça. Eu passei a olhar para o mundo mais fácil, com a fé em quem? Em Deus. Sem parar de perseverar. Sem parar de perseverar. É a minha salvação. A salvação da minha casa, a salvação da minha família. Então, eu aprendi uma coisa. Que os desafios nos levam à honra. Os desafios nos levam aos lugares de destaque. Amém? Amém? Os desafios nos levam a lugar de destaque. Só ocupa o lugar de destaque aquele que aceita o desafio e luta para vencer naquele desafio. Ele vai ocupar lugar de destaque. Aquele que é cabisbaixo, aquele que com tudo desiste, aquele que com tudo se tristece, aquele que com tudo bate a cabeça, esse daí não nasceu para ocupar lugar de destaque. Esse daí nasceu para aplaudir aqueles que ocupam lugar de destaque. Mas se você nasceu para ocupar lugar de destaque, você vai ser aquela pessoa que vai amar desafio. Vai amar desafio. E quando o desafio chegar até você, você vai lutar para vencer ele. Por quê? Porque você quer um lugar aqui. Você quer um lugar aqui. Assim é na vida espiritual também. É na vida profissional, é na vida financeira, mas é na vida espiritual também. E qual é o desafio na vida espiritual, bispo? É permanecer fiel a Deus.
sem desanimar, sem cair na fé, sem abrir mão da tua fé, permanecer ali com Deus, com Deus. Aconteça o que acontecer, mas eu não posso abrir mão do meu Deus, não posso abrir mão da minha fé. Por quê? Porque eu tenho uma promessa de salvação. Diga graças a Deus. Todos nós temos uma promessa. E você tem que aprender a gostar do desafio. Você já vive o desafio espiritual, que é esse? Na presença de Deus. Na presença de Deus. Aconteça o que acontecer, você está na presença de Deus. Você não vai abrir mão de Deus. E o segundo desafio, que é o segundo. O primeiro é espiritual. O segundo é esse. É saber que esse mundo que eu vivo é um mundo cão. E que eu tenho que ter cara de leão mesmo. Amém, pessoal? Entrar no meio de quem estiver no meio, passar pelo meio, respeitando todo mundo. Se você não conseguir mostrar, não vá. Se você é aquele que anda de cabeça baixa e pisando na ponta dos dedos, parece aquelas manequins que anda desfilando. Aí, meu amigo, eu vou dar um conselho para você. Não vá não, para você não passar vergonha e não ser humilhado. Agora, se você, meu amigo, é aquela pessoa que entrou no desafio porque você quer vencer, então vá onde houver desafio, esteja lá presente. Chegou mais um. Amém, pessoal? Isso é uma coisa que eu carrego comigo, graças a Deus. Eu agradeço a Deus todo dia. Eu agradeço a Deus todo dia isso. Graças a Deus. Ah, fulano era meu amigo e se afastou de mim. Problema dele, não é meu não. Quem perdeu foi ele. Amém, igreja? Ah, vou me entristecer porque fulano não me deu bom dia. Ah, ele poupou a minha saliva, graças a Deus. Ah, entendeu? Eu sou assim mesmo. Pergunto para minha esposa. Respeito todo mundo, carrego humildade. Sou humilde, sou bacana. Mas eu vou me entristecer porque fulano não me deu bom dia, porque fulano me deu boa tarde, porque fulano disse não para mim. Não, eu vou continuar no mesmo espírito. Ele me ajudou. Ele me ajudou quando recusou me ajudar, ele me ajudou. Quando ele recusou me ajudar, ele me ajudou. Por quê? Porque eu vou fazer força para ter, para não pedir mais nada a ninguém. Porque a Bíblia diz que tu é para ter, para dar e não para emprestar. Não para pedir emprestado. Tu tem que ter para emprestar e para dar, não para pedir emprestado. Essa palavra entra logo na minha cabeça, no meu coração. E aí, meu amigo, você vai ver o bicho. Então, a primeira é espiritual. Você tem que aprender na espiritual. O desafio é se manter de pé. E o segundo desafio é vencer esse mundo. É lutar pela sua prosperidade, lutar para viver bem na família. Esse é o segundo desafio que você não pode abrir mão. Agora, uma coisa eu digo para vocês: aprenda a querer estar aqui, no lugar do destaque. Chegou o cara. Aprenda a querer ocupar o lugar de destaque. E só tem um lugar de destaque que está disposto a lutar, guerrear, a perseverar. Bispo, se eu acho que eu nasci para vencer ou para ser derrotado? Quem sabe é você, meu amigo. O que nasceu para ser derrotado, ele é derrotado. Ele não quer desafio, ele não quer perseverança, ele não quer luta, ele não quer perigo, ele não quer nada. Agora, o que nasceu para vencer é aquele que gosta de desafio. Ele gosta do lugar de destaque. Primeiro, espiritual. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha. E as outras coisas o Senhor promete acrescentar. Então Ele vai me acrescentar. Eis-me aqui, Senhor. Vamos lá, vamos lá. E é assim que todo mundo vai chegar lá. Mas antes de chegar lá, na vida espiritual, ele tem que fazer o quê? Presença aqui nessa terra. Você tem que saber que a vida é um desafio. E só vence aquele que aceita o desafio e luta para vencer os desafios. Fica de pé no nome do Senhor Jesus.